um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o Repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com um lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o Repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a Pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o Repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente, a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O Repete. Então, repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O Repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o Repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com um lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o Repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a Pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o Repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente, a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O Repete. Então, repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O Repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o Repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com um lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o Repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a Pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o Repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente, a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O Repete. Então, repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias.
o repete com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com um lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a Pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente, a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então, repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com um lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a Pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente, a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então, repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente, a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então, repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete com macho, com a correntinha no pescoço,
e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a Pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente,
a pet fêmea adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a pet, com lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a pet fêmea adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet fêmea morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a pet, com lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a pet fêmea adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos,
que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o Repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o Repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O Repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o Repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a Pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O Repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o Repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o Repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O Repete. Então repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o Repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o Repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a Pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o Repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O Repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O Repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o Repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez
dois cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com um lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a Pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com um lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a Pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente, a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então, repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente, a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então, repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia,
a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a pet, com lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet, fêmea, morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a pet, com lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a pet, fêmea, adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a pet, com lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente,
a pet fêmea adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet fêmea morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet fêmea morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet fêmea morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a Pet, com lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a Pet fêmea adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete com macho, com a correntinha no pescoço, e a Pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a Pet fêmea morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse.
Quem quer o repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. A fêmea, a pet, com um lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a pet fêmea adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com um macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet fêmea morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a pet e o repete, com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é o repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com um macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet fêmea morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a pet e o repete, com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é o repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com um macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet fêmea morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a pet e o repete, com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é o repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a pet e o repete, com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é o repete. Então repete. Era uma vez 2 cachorrinhos
representados por pelúcias. A fêmea, a pet, com lacinho na cabeça e florzinha na mão, e o repete, que tem a correntinha aqui no pescoço. Infelizmente, a pet fêmea adoeceu e morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet fêmea morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete, com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet fêmea morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Era uma vez um casal de cachorrinhos, que eles estão aqui representados pelas pelúcias. A fêmea, de florzinha na mão, coraçãozinho aqui no olho, lacinho, se chamava Pet, a Pet. E o macho, com a gargantilha, a correntinha, o repete. Infelizmente, a fêmea, a Pet, morreu. Então quem sobrou? Quem que sobrou? Repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcia, a fêmea com florzinha na mão e lacinho na cabeça, a Pet e o repete, com a gargantilha aqui, com a correntinha no pescoço. Infelizmente a Pet morreu. Quem que sobrou? Esse. Quem que é? O repete. Então repete. Era uma vez dois cachorrinhos representados por pelúcias. O repete, com macho, com a correntinha no pescoço, e a pet, a fêmea, com florzinha na mão, o lacinho na cabeça. Infelizmente, a pet fêmea morreu. Então, quem que sobrou? Repete. Tá, chega, né?